Nós vamos falar sobre motores e geradores de corrente contínua, né? Então, boa noite, sejam bem-vindos aí em Anguera de Pinda. Nossa nona aula de Eletrotécnica Geral. Hoje nós estamos fechando o capítulo 3, né? Vamos para o último capítulo, capítulo 4, a partir da semana que vem. Já estamos na reta final, né? Já tem que pensar, semana que vem tem que trazer um trabalhinho para vocês para fechar a pontuação, os 750 pontos. Eu sou o professor Anderson. Então, como eu já havia falado, nós estamos na sessão 3.3 e hoje nós vamos falar sobre máquinas de corrente contínua. Então, eu tenho dois tipos de máquinas de corrente contínua. Um que é o gerador de corrente contínua e outro que é o motor de corrente contínua, né? E aí, para isso, a gente vai usar a ideia do eletroímã, né? O que é eletroímã? Pô, você enrola um fiozinho num prego, um fiozinho esmaltado, um fiozinho encapado, né, num prego, põe uma pilinha, você vê que ele magnetiza o prego e consegue grudar, consegue atrair. Eu estava vendo no Instagram, putz, eu achei super legal, um menino de 11 anos, ele pediu de Natal um ímã industrial. É um quadrado, né? Um ímã industrial, ele é um ímã muito forte, muito potente. Aí, para que ele pediu esse ímã? Ele amarrou uma corda forte, e todo final de semana ele mora em Paris, né? Francesinho. Ele mora em Paris, todo final de semana ele vai na beira do rio Sena, que é o rio que banha lá, Paris, e joga o ímã no rio e pesca as coisas, né? Tira as coisas do rio que são metálicas, porque o ímã atrai metal, né? E aí eu tava vendo as fotos, putz, cara, o menino já pegou carrinho de supermercado dentro do rio, né? E aí eu vi a entrevista do menino, achei muito legal. O menino falando que, já que o pessoal da geração anterior dele não despolui o rio, era a função dele tirar a sujeira do rio. Então ele estava usando o ímã para tirar toda a sujeira metálica que estava no rio Sena. Eu achei muito legal isso. Então, o primeiro efeito, aí a gente volta para a física, eu acho que é eletricidade, né? Antigamente era física 3. O primeiro efeito, tudo, né? Tudo bem. Então, o primeiro efeito, são dois efeitos físicos que são os princípios do gerador e do motor de corrente contínua, né? Então, se eu tiver um campo magnético, ó, aqui no caso, eu não sei se vocês lembram disso, eu ensinei muito isso. Quando é xizinho, ele está quebrando o vidro, então ele está saindo da tela de vocês. Quando é pontinho, o campo está. Desculpa. Quando é pontinho, está saindo. Quando é xizinho, ele está quebrando a tela, então ele está entrando na tela. Então, nesse caso, o campo magnético está entrando na tela e eu tenho um fio que ele está se locomovendo, né, se movimentando perpendicular a esse campo magnético, tá? Se houver esse movimento, vai induzir, né, isso chama efeito Hall, por efeito Hall, vai induzir um campo elétrico nessa minha barra. Então, olha que interessante. O ponto superior da barra, nesse sentido, né? O ponto superior vai ficar positivo e o ponto inferior vai ficar negativo. Se eu colocar um multímetro, eu consigo medir uma tensão elétrica em uma barra metálica, tá? Muito legal, isso eu acho muito interessante. Opa, tem alguém. O Kleber. O pessoal está chegando tudo agora, 8 horas. Boa noite, Kleber. Boa noite. Tudo bom? Bom, graças a Deus, você. Tudo jóia. Cara, a aula começa às 7, tá? É que eu saio meio tarde de serviço, professor. Putz, ainda bem que é online, né? Fica gravado aí só pega um pedacinho, né? Não, mas tudo bem, sem problemas, tá? Ó, Beleza. cuidado que nós estamos chegando na reta final agora, tá?
Legal. Semana que vem, avisando, aproveitando que está todo mundo aí, que tem bastante gente, semana que vem eu vou passar um trabalho para vocês, para valer os 750 pontos, tá? Ótimo. Fica ligado aí. Então, eu tenho por efeito, chama efeito Hall, tá? Eu tenho essa magnetização da minha barra, quando ela se movimenta. Por quê, professor? Isso é usado mais no gerador, né? Se eu tenho as minhas bobinas, meu fio enrolado, e eu giro ele, eu estou movimentando ele. Então, eu ponho um ímã gigante, ele vai gerar tensão elétrica, vai gerar eletricidade. O segundo efeito é o efeito, a força de Lorentz. Aí já é o contrário, tá? Se eu tenho uma corrente elétrica passando aqui no meu fio e eu tenho um campo magnético, isso vai fazer uma força, vai ter uma força nesse fio, vai fazer com que ele se movimente para o sentido da direita para a esquerda, né? Ó, então, veja bem, ó, ele é complementar a esse. Então, se eu pego uma barra e movimento no sentido da esquerda para a direita, vai surgir um campo elétrico na minha barra. E se eu passar uma corrente elétrica num campo magnético, ele vai ter a força no sentido contrário da velocidade, hein? Ah, professor, preciso saber qual lado que é? Não, né, gente? Vocês são engenharia mecânica, não precisa, eu não vou cobrar isso. Só quero que vocês conheçam essas forças. Existe essa força, né? E essa aqui vai ser usada para o nosso motor elétrico, nosso motor de corrente contínua, né? Esse efeito vai ser usado. Então, no motor de corrente contínua, né? Os condutores são imersos em campos magnéticos. Professor, Sim. pode voltar para mim um pouquinho, fazer favor? Só para eu marcar um minutinho só, vou marcar esse. Ah, beleza. Força de Lorentz, né? Força de Lorentz. Ok, pode pular, professor. Tá? Valeu, obrigado. E ó, eu já dou a dica por que é ao contrário, tá? Por que esse, o mais é para cima e a velocidade vai para um lado, e o outro, a corrente é para cima e a força vai para o sentido contrário? Porque aqui está indicando a corrente elétrica, só que a corrente elétrica, quando foi denominada, quando decidiram qual era o sentido da corrente elétrica, achavam que os elétrons tinham a carga positiva, tá? Aí descobriu-se que os elétrons têm carga negativa. Então, a corrente elétrica ela vai no sentido contrário dos elétrons. Então, ó, os elétrons, se a corrente está para cima, os elétrons estão descendo, tá? Isso é invertido. Então, eu tenho campo magnético. O que eu faço? Ó, no motor, eu tenho campo magnético, eu jogo uma corrente e aí vai aparecer uma força. Essa força vai fazer com que o meu motor tenha um torque. E aí vai girar. Aí, torque com vocês. Aí você já pode, já a praia de vocês. Então, eu uso a força elétrica para gerar um torque no meu motor. Ok? E aí vai tirar do equilíbrio mecânico, né? Por causa do torque. Aí vocês já vão. O torque vai depender do número de voltas, vai, o número de espiras. Então, se eu quero um motor mais forte, eu vou ter que ter mais voltas. Outra coisa interessante, eu vou falar muito isso mais para frente. Qual é a diferença do motor de corrente contínua e o motor de corrente alternada, que a gente viu na aula passada? O motor de corrente alternada, eu não sei se vocês lembram, a frequência dele, o número de voltas que ele dá por segundo, tá? A frequência de geração, não, a frequência que ele gira depende do número de polos e da frequência da corrente alternada, né? Então, o que a gente viu na aula passada? Se eu quero aumentar a velocidade do meu motor, eu preciso mudar a frequência da alimentação dele.
né? Então, o que acontecia? Qual era o jeito de eu mudar a velocidade de um motor AC? Eu preciso colocar um alternador de frequência, né? Como é que chama? Putz, um aparelhinho que ele vai mexer na frequência de alimentação do meu motor, e aí ele vai alterar a velocidade do meu motor, tá? E o CC, professor? E a corrente contínua? O motor de corrente contínua, ele não depende, não tem frequência. Ele depende simplesmente da tensão que eu aplico no meu motor. Então, por exemplo, se eu tenho meu liquidificador, vamos falar de produtos caseiros. Meu liquidificador, meu aspirador de pó, ele não precisa ter várias velocidades. Normalmente tem 2, 3. Então, eu consigo controlar isso com um motor AC, tá? Agora, por exemplo, eu quero uma parafusadeira. Eu pego, a minha parafusadeira, ela tem um controle de velocidade no botão aqui, eu consigo colocar ela mais rápida ou mais lenta. Então, aí eu vou precisar de um motor de corrente contínua. Né? Tanto é que a gente pega hoje as furadeiras mais modernas e as parafusadeiras, né? Elas são motores de corrente contínua e são movidas a bateria, né? Então, eu tenho uma alimentação de corrente contínua. Já eu pego uma furadeira de industrial, por exemplo, que ela precisa ter um torque, mas ela não precisa ter uma velocidade variada, eu pego a velocidade de 60 Hz da rede, ou 120 Hz, né, quando eu ponho 2 polos. E aí ela tem potência, né? O que mais, professor? No caso do gerador é o contrário, né? Eu vou falar muito isso de você, hoje, na aula de hoje. Na minha infância, eu tinha autorama. O que era autorama? Era uma pista, você tinha um transformador de 12 volts, né? Você tinha o acelerador era uma resistência variável, tá? Que estava ligado em série com o motorzinho do carrinho, né? Então, se eu diminuísse a resistência, o motor ele aumentava a velocidade. Lógico, era um motor de corrente contínua, né? Só que é o seguinte, o que eu descobri? Eu fuçava muito na época. O que eu descobri? Que se eu pegasse os terminais do meu motor e girasse esse motor, eu conseguia acender lâmpadas pequenas, né? Aquelas lâmpadas, eu ligava aquelas lâmpadas de Natal e girava o motor e eu via que o motor acendia. Então, os meus motores de corrente contínua, normalmente eles geram tensão contínua. Assim como o alternador do carro, né? Eu falei isso na aula passada. O alternador do carro, o que é? Ele é um motor trifásico. Ele é um motor trifásico que gera tensão trifásica. Mas, professor, o carro não funciona com tensão alternada, ele funciona com tensão contínua. Exatamente, gente. Se vocês verem o alternador, o que dá mais defeito? Qual é a única peça que dá defeito do alternador? Além da parte mecânica, né? Rolamento, essas coisas. É o diodo que faz a retificação da saída trifásica para tensão contínua. Esse diodo tem no caso é uma ponte de diodos, depois se vocês quiserem eu passo o circuitinho. É uma ponte de diodos, ela retifica e joga para a bateria. Ela transforma corrente alternada em corrente contínua, né? Se você pegar os Fuscas, eu tive um Fusca 72. O Fusca 72 ele não tem alternador, ele tem gerador. E o gerador é o quê? É o motor de corrente contínua que está ligado no motor, o motor gira ele e ele gera os 12 volts para carregar a bateria. Por que foi preferido os Fuscas novos? Já não tem mais alternador, já não tem mais gerador, eles foram colocados o alternador, porque o alternador dá menos defeito que o gerador.
tá? Mais para frente a gente fala por quê. Então, a estrutura básica é o quê? É um estator e um rotor. Então, eu tenho uma parte externa e tenho uma parte que fica girando, né? O estator é a parte fixa e o rotor é a parte móvel. Pô, eu adoro essas representações simples. Então, tudo que é a parte móvel é rotor e tudo que é a parte fixa é o estator. Tá? Elas, se vocês repararem, tiverem oportunidade qualquer dia, como eu tinha vários motores desses autoramas, eu desmontei, eles são várias lâminas, tá? Eles são lâminas entrelaçadas, onde vai enrolado o fio de cobre, para que não haja, variação do campo magnético, tá? Então, ele é laminado, aquela laminação. E aí, como ele melhora o campo magnético, ele reduz correntes parasitas, tá? E melhora o rendimento. O material que é enrolado é ferro magnético, é o mesmo do transformador, né? Então, o transformador, lembra que eu falei a aula passada, a aula retrasada? O transformador também é feito de lâminas, também é laminar, também para reduzir essas correntes parasitas que ocorrem, que surgem se fosse um material inteiro, tá? E muda bastante, viu? Tem perdas bem grandes. Aqui nós temos o nosso motorzinho, né? Tem várias partes dele. Eu tenho as escovas, né? Que normalmente é a parte que entra em contato, né, com o meu rotor, é a parte do estator que entra em contato com o meu rotor, né? E ele faz com que cada bobina receba uma tensão. Poxa, eu tinha um vídeo super legal que mostrava isso, né? Eu tenho o núcleo da armadura no meu rotor. Eu tenho o enrolamento, que é a parte principal, né? Que é o que vai dar ao torque, tá? Eu lembro que eu não cheguei a fazer isso, mas meu primo, ele competia com o Autorama. Tinha uns babuchos lá, um negócio. E aí ele enrolava o motor. E aí, quanto mais voltas, ele falou isso para mim, quanto mais voltas você der, quanto mais certinho você conseguir enrolar, quanto mais fio você conseguir colocar lá, mais forte vai ser o seu motor, mais rápido ele vai girar. Por quê? Porque quanto mais voltas, maior vai ser o campo magnético, o fluxo magnético, e maior vai ser a força de Lorentz que vai ser aplicada nesse motor. Tá? Eu nunca cheguei a fazer isso e também não tinha muita habilidade para enrolar o fio. Buscava. Professor, Aí, eles do lado... Hã? Eles falavam que antigamente parece que tinha uma profissão dentro da fábrica que era enrolador de motor, né? No negocinho, não era? Enrolador de motor, né? Eu não... Era muito antigo, né? Porque um rapaz eletricista da rua aqui que comentava até. Nossa, cara, antigamente. Hoje é tudo pronto, né? Meio o cara tinha que ter habilidade, né? Ele tinha que. Primeiro, você não podia dar muitas voltas, né? Não podia ter que dar um número certo de voltas. E segundo, que tinha que ser bem organizadinho, tinha que ser enroladinho direitinho ali, né? Ah, Eu tava vendo um vídeo da produção da Tesla, que é um motor elétrico, né? E é tudo eletrônico. O enrolamento é tudo automático, do robô que faz. E outra coisa, gente, ó, importantíssimo. Importantíssimo por quê? Porque é da área de mecânica, tá? Esse fio que enrola, ele é um fio de cobre esmaltado, tá? Por que ele é esmaltado? Porque, pô, gente, princípio básico. Se eu passar mesmo que eu enrole, se o fio não for esmaltado, ele vai estar em curto, ele vai ser um fio só, tá? Ele vai ser um cabo, ele não vai ser um enrolamento. Então, para ele não ter contato um com o outro, ele tem um esmalte, tá?
Então, existem, antigamente, eu acho que hoje ainda tem, algumas fábricas ainda tem. Se o motor ele para de funcionar, o que eles fazem? Eles têm que desenrolar todo o fio, porque se o motor elétrico para de funcionar, é porque esse esmalte que protege o fio, ele dissolveu, ele, sei lá, ele derreteu, e aí o fio está em curto, e aí o motor fica em curto, tá? Então, motores muito grandes, a manutenção dele é o quê? Eu tirar todo o enrolamento dele, como o cobre é muito caro, você ou reaproveita o cobre ou passa um esmalte novo nele, né? Acho que isso não sei se existe, mas antigamente eu sei que existia, tá? Eles tiravam o esmalte e depois repassavam essa esmalte e rebobinavam de novo o motor. Então, de repente, vocês estão lá na fábrica, o motor parou de girar, opa, já verifica a temperatura do motor. Se o motor está muito quente, se ele trabalha uma temperatura muito quente, já levanta essa hipótese. Opa, eu posso ter perdido o isolamento do motor. O professor, com um multímetro, consegue saber, né? Dá para colocar e tem como saber isso aí, se tem algum... Tá dando fuga, alguma coisa assim? Então, aí o melhor... Sim, mas aí o melhor é o amperímetro, né? Porque se o motor está em curto, então a corrente que está passando por ele está subindo, entendeu? Ele tem uma corrente nominal. Vamos supor, a corrente nominal dele é 100 amperes. Você pede para o eletricista, né? Precisa ser engenheiro, né? Você pede para o eletricista, bota lá o amperímetro lá e vê que o negócio está 400 ou está desarmando o disjuntor. Você já saca, né? Está desarmando o disjuntor de 400 amperes. Pô, a corrente está muito alta, então quer dizer que ele já perdeu o isolamento. Professor, só retificando aí, Retifica aí. para você conferir se o motor está em curto ou não, você tem que megar o motor, entendeu? Você injeta uma tensão através do megômetro. Um exemplo, você pega um motor 440, você vai injetar uma tensão nele de 500 volts através do megômetro, né? Sim, Aí a resistência ômica dele tem que bater com uma tabela, entendeu? entendi. Então, é tabelado também. Mas eu É, sei, mas na prática, o que eu estou falando é o seguinte: na prática, você pega lá, o motor, o disjuntor tá desarmando toda hora. Entendeu? uhum. O disjuntor está desarmando toda hora. Pô, você já saca, já levanta a hipótese. Pô, quer dizer que ele está. Aí vai fazer o teste, né? Você pode mandar fazer o teste ou já, se dependendo da indústria, já me pede para trocar o motor, né? E aí vai mandar ele para manutenção, com certeza. Mas então, você Lembrando. trabalha com motores? Oi? Trabalha com. Eu sou supervisor de manutenção, professor. Ah, Cleber, pô, então você que tinha que me ajudar aqui nessa aula, cara. De elétrica eu entendo um pouquinho, não conheço muita teoria, não. Mas tem uma base. Eu sou supervisor de manutenção de ponte rolante, na verdade, de 3 áreas onde eu trabalho: refrigeração, utilidades e manutenção de ponte rolante. Então você trabalha com motor direto. A gente pega uns pepininhos lá de vez em quando. Vale ressaltar que essa bobina também, né, esse verniz que você estava comentando, ele, de acordo com a aplicação, ele tem uma classe de isolação também. Tem lá, por letras, né, que vai aí te dar o parâmetro para o motor que você tem que utilizar na sua aplicação, dependendo da temperatura, entre outros fatores também. Atmosfera explosiva. Legal, isso é importante, né? Pô, é legal. Cara que manja já é outra história. Mas aí, você pega motor DC ou maioria é AC? Na, Porque os, normalmente é AC, né? os equipamentos que a gente tem lá é tudo corrente alternada, né? Maioria é trifásico.
Isso, na maioria, na grande maioria tudo trifásico, mas aí é tudo com inversor de frequência, Ah, inversor de frequência. principalmente as pontes rolantes que a gente tem, na verdade eu tenho um abacaxi desgraçado onde eu trabalho, que eu tenho 2 pontes da Itália, então é muito complicado os equipamentos. Aí não tem parâmetro, eles compraram o projeto fechado, então o fornecedor não mandou o manual do equipamento, então a gente tem que ir mais na prática mesmo para desenrolar as coisas, mas é uma área muito interessante. Entendi, entendi. Mas aí então, mas os motores são motores, não é motor nacional, então é tudo importado. É tudo ABB italiano. Ah, ABB, mas é ABB, né? Você consegue ter a especificação dele pela própria ABB, né? Mas você não consegue Então, substituir. O problema é que você não consegue substituir, né? Por um no, EC, por um. não, a gente não, na verdade, assim, a gente tem planta da ABB aqui no Brasil também, né? Mas devido a ter sido um projeto fechado, meio que esse motor foi fabricado por encomenda, entendeu? Os negócios meio complicado. Tem, que nem na utilidades onde eu trabalho, eu tenho as bombas de circulação de água da usina e foi tudo feito por encomenda. Os motores vieram de lá da República Tcheca. Putz. Meu, é uns negócios muito loucos que os caras fazem. Mas Aí, vocês conseguem fazer manutenção nesse equipamento ou vocês têm que mandar para lá? não, então, mas aí o que, assim, quando, por exemplo, deu problema em isolamento, alguma coisa assim, a gente consegue mandar recuperar, né? A gente pega e manda para a empresa especializada em motores, né? Ah, mas então tem empresas no Brasil que fazem recuperação desse tipo de motor. Tem, mas aí, assim, há situações Menos mal. que você não consegue recuperar o motor, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, travou um rotor, derreteu tudo lá, você não sabe, que há casos que derrete tudo, o filamento ali, o bobinamento, você não tem o dado técnico do motor, né? É um projeto fechado, e então você tem que substituir. O melhor caminho é pegar e nacionalizar, comprar um outro motor, entendeu? Ah, mas você consegue. Aí é o sofrimento do engenheiro é achar o. Aí que entra a gente, aí entra nós engenheiros para poder desvendar os mistérios, né? E o legal é que, se você pensar bem, é, é, é só o engenheiro mecânico, né? Porque você tem que ver carga, você tem que ver qual é a rotação, tal, para tentar achar um tabelado que seja similar ao que está usando, né? Sim. Assim, a gente escolhe uma área da engenharia que a gente se identifica mais, mas em indústria, hoje, o cara é engenheiro mecânico, o cara tem que ter uma base de elétrica, de automação, meio que uma engenharia polivalente, vamos dizer assim, que senão o cara tá ferrado. Esse é o motivo dessa matéria, né? A gente dá a base para vocês, para que vocês possam trabalhar nessa, né? Como é que é? Não dá vexame, né? Isso. Mas beleza, professor. Beleza, mas ó, ajuda aí, qualquer coisa pode dar os seus pitacos aí que são bem-vindos. Ok. Maravilha. Então, gente, eu tenho os enrolamentos, né? Às vezes eu tenho enrolamento, eu posso ter um enrolamento nesse caso aqui, ó, eu tenho o enrolamento na armadura, né? E, pô, fazer esse enrolamento é o sacrifício lá do Kleber lá. Tem empresas só para fazerem isso daqui, fazer esse enrolamento aí, e são máquinas automáticas, né? Tudo automatizado, essa parte de enrolamento. Eu tenho várias características, né? Quando o enrolamento é no estator, quando o enrolamento é no rotor, né? Eu posso ter o tipo de alimentação, e, por exemplo, se eu imagina que, deixa eu pegar aqui a figurinha, a próxima figurinha, né? Então, esse aqui é um motor de corrente contínua básico, né? Padrão. Eu tenho aqui meu rotor, né? Eu tenho a base
são as plaquetinhas, né? Essa parte verde aqui são plaquetinhas, são coladas uma do lado da outra. Aí eu tenho um enrolamento que vai nessa parte, e esse enrolamento, no caso aqui, são 4, né? Ó, são 4 comutadores, então são 2 bobinas, né? Basicamente são 2 bobinas enroladas, e aí eu tenho a ponta de uma de um lado e a ponta da mesma bobina do outro, tá? Eu alimento isso aqui, vou gerar um campo, como em volta, aqui, ó, aqui eu tenho meu estator, né? Outra coisa também que chama, que é como é que é? As escovas, elas também são chamadas, né, em inglês de brushes, tá? E ela vai fazer a força para girar. Pô, legal isso aqui, né? Eu tenho os motores mais potentes, vão ter ventiladores para diminuir a temperatura, para não superaquecer, né? E o grande problema que é pouco usado em indústria é porque essas escovas elas têm desgaste. É um carvão, né? Normalmente é um carvão que vai sendo desgastado e depois tem que ser substituído de tempos em tempos. Então, como o motor AC, motor de corrente alternada, ele não tem essa parte que consome, que é consumida, então eles têm preferido, existem preferência para usar o motor AC ao invés do motor de corrente contínua. Mas, ó, o motor de corrente contínua, ele é mais antigo, ele é antes do Tesla, né? É o motor do inventor da lâmpada, lá, eu esqueci o nome dele. Do Edison. Thomas Alva Edison. E ele usava o motor DC para gerar energia, né? Como gerador, né? Tinha as escovas, tal, tinha as trocas. Essa parte do computador, né? Ela é uma parte onde vão as escovas, ó, que dá para perceber que são várias bobinas enroladas, né? Você vai falar, ó, tá meio escurinho ali, professor Jair, tá meio... É uma parte que dá muito problema mecânico, né? Porque eu lembro que meu tio trabalhava com isso. Quando esquenta muito, entre um filete e outro, um contato e outro, eu tenho um isolador. Como esse isolador é muito pequeno, se você esquenta muito, ele derrete. E aí eu posso ter o curto dos contatos. Se eu tenho curto dos contatos, eu perco o meu motor, tá? E aí, ó, torque nulo, tá, gente? Aqui eu tenho um motor gigante, não sei se dá para perceber aqui, ó, a parede está tortinho, né? Deixa eu ver se tem um outro melhor. Não, não tem. Que é um motor DC gigante. Esse aqui é um gerador, né? Um gerador DC gigante, tá? Onde eu tenho aqui, ó, as minhas escovas, o meu rotor, meus contatos. Largura de fibra, negócio gigante. Bem, as especificações de um motor de corrente contínua, né? Eu tenho a tensão de aplicação, eu tenho a faixa, no caso do corrente contínua, eu tenho a faixa de tensão que eu posso aplicar nele. E, normalmente, vem tabelas onde você encontra a velocidade de rotação pela tensão sem carga, né? Aí eu vou ter que fazer converter, eu vou ter que converter porque ele vai dar, normalmente eu vou ter velocidade com torque. Uma coisa importante é que as velocidades são dadas normalmente em radianos por segundo, para converter para rotações por minuto, pô, é simples, né? Ah, professor, é simples, tem a forma, mas por que essa forma? Porque, gente, ó, lembra que eu falei? Por que radianos, professor? Radiano é coisa de físico, tá? Eu pego. Cadê? Até aqui. Eu pego a minha avó, eu pego um círculo qualquer. Isso. Vamos tentar de novo. Eu pego um círculo. Vou ter que achar um outro jeito de fazer isso.
Já entendi, faz isso. Depois eu disponibilizo para vocês a apresentação, tá? Para quem quiser. Agora sim. Isso. Então, eu pego meu círculo, tá? Então, se você medir o comprimento, o que é o comprimento desse círculo? Ah, professor, comprimento, todo mundo já sabe. É 2πr, ou π vezes d. Então, π vezes d é o comprimento. Ah, não, vou colocar 2π. Então, o comprimento dessa circunferência é 2π vezes o raio. Por que existe radianos? O que foi o que o físico fez? Ele pegou aqui, considerou uma circunferência. Ah, agora sim, agora pega aí. Ó, ele pegou uma circunferência de R igual a 1. Tá? Raio igual a 1. Então, se você me der o ângulo em radianos, o círculo no círculo de circunferência de raio igual a 1, o ângulo é o tamanho do arco que você está usando. Tanto é que uma volta inteira dá 2π. Tá? Então, se uma volta inteira é 2π, aqui, ó, tá aqui, ó, 2π tá aqui, ó. Só que aqui é radianos por segundo, então eu tenho que dividir o RP, aqui é rotações por minuto, né? Então, uma rotação tem 2π e 1 minuto tem 60 segundos. Ó, pronto, professor, matou. Então, se eu tenho 3.600 RPMs, eu já sei qual é a velocidade angular em radianos por segundo. Mas para que eu vou fazer essa conversão? Porque radianos por segundo, ômega, esse ômega aqui, ó. Que engraçado. Ele vai me dar 2π vezes a frequência. E aqui a frequência é em Hertz. Maravilha, professor. Então, talvez eu precise converter isso para achar a frequência. Talvez sim, talvez não. Algumas vezes eu vou usar para achar em alguns motores eu tenho o índice de escorregamento, né? Que é o quê? Eu tenho a minha frequência, né? Motor AC, eu tenho minha frequência, que a gente tem como calcular, e de repente eu vejo que ele não está girando nessa mesma frequência. Ela está girando uma frequência menor. Por quê? Porque ele está escorregando, é o termo chamado escorregar, né? Que não é a frequência real em relação à frequência calculada. Tá? Se o motor não possui perdas, a velocidade ela é proporcional à tensão. Ela é proporcional à tensão. Lembra que eu falei? Pô, tranquilo. Isso, professor, às vezes vem fornecido no motor. Tá? Eu posso estabelecer isso. Por quê? Porque mais ou menos, dependendo do tipo de motor, nós vamos ver isso, a velocidade ela é proporcional à tensão. Né? Então, se eu tenho uma tensão zero, eu vou ter uma velocidade zero. Pois, tranquilo, professor. Mas conforme eu vou aumentando a tensão, eu vou aumentando a minha velocidade. No motor de corrente contínua. Né? Então, eu pego a minha parafusadeira, vou apertando o botão, ele vai aumentando a velocidade. E dá para perceber que ela é mais ou menos constante. Claro,
Isso em rotação livre, sem carga, né? Aí eu tenho esse gráfico aqui, né? Olha, eu tenho o torque de saída. No manual do motor, nos motores comerciais, eu vou ter o gráfico da velocidade em radianos por segundo por torque. E eu chamo a atenção que, ó, eu tenho o torque de parada, né? Que é quando, se eu, poxa, na Anhanguera de Jacareí, quando eu dei aula, eu já comentei isso com vocês, eu não sei se eu comentei aqui, mas eles compraram equipamento, caraca, custava, eu fui na instalação desse equipamento, eles compraram equipamento de 70 mil reais. O que que era? Era 2 motores de roçadeira, de cortador de grama, um motor a gasolina e outra diesel, tá? E eles estavam e o grande caro, a parte cara do equipamento é que eles eram ligados a um torquímetro, um equipamento que dava um torque, você estabelecia um torque e tudo controlado por um CLPzinho, né? Então ele era controlado, eu definia qual era o torque e tinha tipo um acelerador de moto lá que você controlava a velocidade e tal, e dava os gráficos, era muito legal, né? E tinha um cilindro só. E aí você conseguia definir parâmetros, podia pôr álcool, só que aí você acertava o negócio, ficou muito legal. Vamos ver se em Pinda um dia a gente consegue trazer esse equipamento para Pinda também, né? Por isso que eu preciso da ajuda de vocês, avaliando bem o curso, não avaliar colocando uma nota boa para os professores, para o curso, para que a gente possa ter poder de barganha para conseguir equipamentos, mais instrumentos para ajudar o curso, né? Então, eu tenho o torque e o interessante é isso daqui, ó. No gráfico, ele dá um intervalo ótimo de operação. Eu tenho a velocidade sem carga, né? Velocidade máxima sem carga, com a tensão máxima, e eu tenho uma região de operação, principalmente para quem for usar para projetistas, né? Para saber, eu preciso de um motor que opere numa faixa ótima, né? Porque se eu colocar muito torque, ele vai esquentar, ele vai ter um sobreaquecimento, né? Principalmente, pô, você pega um motor que você não consegue nem tirar do zero, né? O torque de parada, o torque é tão grande que você não consegue, que ele nem gira com a tensão máxima, ele vai ter que esquentar, ele vai gerar por efeito Joule, ele vai consumir a energia de alguma forma. E também, se eu tiver uma velocidade muito grande, por pequenos atritos, né, para o próprio funcionamento dele, eu também vou ter um superaquecimento, tá? Então, existe uma região ideal de utilização de todos os motores, né? E eu preciso conhecer esses gráficos de funcionamento dos motores que eu estou trabalhando. Que é o grande problema do Kleber, né? Você pega um motor que ele é feito para aquilo. Normalmente você não tem torque, não tem uma pesquisa com dados utilizando esse motor em outras funções ou com outras características, né? Joia? Tensão disponível. Os motores de corrente contínua podem ser projetados para operar em uma tensão específica, né? No entanto, deve-se observar a disponibilidade de alimentação, que é o caso do Autorama lá. O motorzinho era para 12 volts. Então, ele funcionava muito bem de 0 a 12 volts. Eu tentei colocar 24 volts nele, putz, ele foi até uma certa tensão e queimou. Porque o fio, ele tem uma resistência, né? Ele tem uma capacidade de suportar corrente elétrica. E aí, se você
coloca uma tensão maior, essa corrente vai superar a capacidade do fio e aí ele queima mesmo. Fontes de alimentações mais comuns são 12 e 24 volts, né? O professor motor de corrente contínua, então, é usado muito em veículos, né? Em bicicleta elétrica, você vai ver, são motores de corrente contínua, tá? Alguns, né? Mas aí são motores diferentes, tá? Não tem escova. Motor sem escova. Depois eu mostro aí como é que é o motor sem escova. Conversores que realizam... eu vou precisar de um conversor, né? Para fornecer essa tensão necessária. Então, o grande problema disso é dos motores de corrente contínua é que na minha tomada é corrente alternada. Mas aí eu uso um conversor ou, no caso atualmente, né, que eu uso muito, é você ter uma bateria. Então, você carrega a bateria e usa o equipamento sem fio, né? Wireless. E aí, o controle de velocidade, né, como no caso do autorama, eu posso ter um resistor variável, muito simples, né? Tem um resistor que varia, e aí eu vou controlar a velocidade desse motor. Tranquilo, tranquilo. Importante também a potência de saída, né? A potência ela vai ser o torque pela velocidade de rotação, tá? E aí eu vou ter cavalo vapor ou cavalo vapor ou horsepower, que é a mesma coisa, né? Mas dependendo, eu sei que o horsepower é 746. Eu tenho que dividir a potência em watts para ter o horsepower. Ou então, né, se eu tenho horsepower, eu multiplico por 746. Se eu não me engano, o cavalo a vapor é um valor parecido, próximo. Você sabe, Kleber? Você que trabalha com isso? Não. Oi, professor. CV e HP, que eu saiba, são valores diferentes, não são? São, é pouca coisa, mas é. Ah, então aí, obrigado. Não deixa eu mentir sozinho, né? Valeu. Gente, eu não lembro, tá? Mas eu sei que aqui HP é 746, cavalo a vapor... Pô, mas é só traduzido, né? Porque horsepower é cavalo a vapor. Eu sei, mas tem uma variaçãozinha, tá? Que era a potência de um cavalo. Cavalo mesmo, animal, tá? Eu tenho que falar, hoje é mais, eu não costumo ouvir, mas antigamente perguntava, né? Pô, quantos cavalos tem seu carro, né? É cavalos a vapor, tá? Medida de potência. Eu acho que o meu Kwid tem 40 cavalos, ou 30. Eu sei que parece que agora a Volkswagen, os carros da Volkswagen agora, eles como propaganda, eles têm quantidade de HPs, não é mais cilindrada. Aí dá para converter para watts. Se passar de potência, gente, ó, o motor de corrente contínua aquece e ele aquece porque ele dissipa potência, né? Esse aquecimento é uma perda de energia, ele deixa de ser eficiente, né? Professor, mas essa perda de eficiência é ruim? Olha, gente, pelo que eu sei, pelo que eu conheço, os motores elétricos são os que mais conseguem converter a energia disponível em energia mecânica, tá? Se você pegar você já deve ter tido isso, né, de curso. Você pega um motor a combustão, a energia que você tem no combustível, que é convertida em rotação, em energia mecânica, a eficiência é muito baixa, tá? Ela é baixíssima. Professor, e aí eu gosto de lembrar a corrida, né? O que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo que o futuro está vendo
convergência para o motor elétrico, do carro a combustão para o carro a elétrico, né? Eu achei, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu achei que nós íamos ter a fase do carro híbrido, né? Que é o carro que tem tanto combustível como elétrico. Eu apostava nesse tipo de carro, mas nós estamos indo direto para o carro elétrico, né? Por que eu apostava no carro híbrido? Porque o carro elétrico ele vai ter os mesmos problemas, tá, gente? Já se prepara com isso. O carro elétrico vai ter o mesmo problema que a gente tem com o celular. Como assim, professor? Ué, você compra um celular hoje, compra um celular novinho, carrega ele, a bateria dura um tempo. Você pode ver, daqui a um ano, você carrega o mesmo celular, ele vai durar metade do tempo, ou menos, né? Então, a bateria do celular, que é a mesma bateria do carro elétrico, ela se degrada ao longo do tempo. E é uma das partes mais caras do carro. Então, eu esperava que houvesse um carro híbrido. Por quê? Eu tenho minha bateria, eu tenho, no carro híbrido eu tenho a bateria, mas essa bateria ela é carregada pelo motor, né? Se eu quiser, eu tenho um motor a combustão que ele está otimizado para estar na rotação ideal para gerar a melhor carga para o motor elétrico, para a bateria, carregar a bateria e essa bateria já disponibilizar para o motor elétrico. Então, quem movimenta o carro híbrido é o motor elétrico. E o motor a combustão, ele faz a carga de forma otimizada da bateria. Então, mesmo que eu perca a bateria, eu vou ter esse motor. Uma coisa que eu estou lembrando aqui, eu fiz mestrado e doutorado no INPE, né? E eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Fui verificar lá no INPE tem um departamento de satélite, né? Tem um departamento de satélite e tem o LIT, que é o que faz testes em satélites, tá? No departamento de satélite, tinha uma conhecida lá que ela falava que a primeira coisa que estraga no satélite é a bateria. Então, o Brasil tinha o primeiro satélite brasileiro, acho que é o SCD-1. O SCD-1, ele estava há 3 anos sem bateria. 3 anos sem bateria. Quando estava atrás, na parte escura da Terra, ele não funcionava. Ele só funcionava quando estava na parte clara. Aí eles ligavam, quando chegava na parte clara, as baterias solares ligavam o aparelho e ele dava as informações. Eles só conseguiam botar ele para funcionar, não tinha nenhum sensor. Depois veio o Sinus, né? Que é o satélite brasileiro com a China. Esse satélite também durou um ano a bateria dele. Só dura um ano a bateria no espaço. E aí, o que acontece? Quando ele está na parte de trás da Terra, né, que não está iluminada, ele está desligado. Ele desliga. Aí, quando vem, ele liga. Quando vai para o Sol, ele liga. Só por curiosidade, tá? Não tem nada a ver com a aula. A gente perdeu o contato com esses sinos, né, com esse satélite. Aí os Estados Unidos ele tem um controle de todos os satélites, de tudo que está orbitando a Terra. Aí o pessoal do INPE mandou mensagem, né? E eles descobriram que o satélite está orbitando ainda. Só que o que aconteceu foi que alguma coisa bateu no satélite e os painéis solares ficaram voltados para a Terra. Então ele não tem potência suficiente para ligar o aparelho, o satélite, e aí comunicar com a Terra, com o Brasil, ou com a China. Tinha que pegar alguém e virar o satélite para ele voltar a funcionar. Uma coisa interessante é que a potência dissipada ela vai depender da temperatura, né? Então, alguns motores é interessante que tenha refrigeração, né? Aquilo que eu mostrei, as ventoinhas, para ele não atingir a temperatura máxima, para que essa potência dissipada
não se perca ou ele não consuma além do que ele deveria. Opa, cara. Então, tem vários tipos de construção, né, do motor de corrente contínua, né? Tem os motores de derivação, que apresentam uma mínima variação de velocidade. Olha aqui, ó. É a variação da velocidade por torque. Então, ele varia a velocidade, mas é para um determinado torque, tá? Isso é muito legal. Então, eu posso variar a velocidade para uma determinada curva de torque. Eu tenho motores bobinados em série. Professor, o que é bobinados em série? Então, deixa eu ver se tem algum motor aqui. Então, ó, eu tenho na minha carcaça, o que eu posso ter? Na minha carcaça, eu posso ter bobinas e posso ter ímãs, tá? O meu rotor, eu vou ter sempre bobinas, nesse caso. Como é que eu faço para gerar esse campo magnético? Eu tenho que gerar com corrente elétrica, né? Aqui, ó. Vou gerar esse campo magnético. Gente, um minutinho. Pronto, voltei, rapidinho. Eu posso gerar esse campo magnético através de corrente elétrica. Eu tenho corrente contínua, eu passo uma corrente contínua, eu vou ter meu campo magnético aqui, ou ter ímãs, né, permanentes. E aí, eu posso... Cadê? Tá aqui. Eu posso ligar essas bobinas em série com o meu rotor, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter altos torques de partida conectados para cargas permanentemente conectadas, a fim de evitar danos em altas velocidades. Tá? Então, quando eu tiver muita tensão, como ele vai dividir, eu vou conseguir ter uma velocidade maximizada. Tá? Esses motores desenvolvem um grande torque e podem ser operados em baixas velocidades, adequados para aplicações industriais pesadas, que exigem cargas maiores movendo-se lentamente ou cargas mais leves movendo-se rapidamente. Aí eu tenho um torque aqui. Eu tenho motores com ímã permanente. Então, a minha carcaça, eu tenho ímãs permanentes. O do Autorama eram ímãs permanentes, tá? Eu tinha os ímãs na carcaça que geravam um campo magnético. Porque daí eu aproveitava toda a corrente elétrica no rotor. Tá? Eles estão embutidos na montagem de estator. Eles oferecem a velocidade constante, uma carga variável, escorregamento zero e excelente torque de partida, né? Eles conseguiam dar, eles corriam pra caramba. Comparado com outros tipos, a construção de uma permanente proporciona maior eficiência e menores ajustes de velocidade. Porque eu não tenho variação entre eles, né? Não estão ligados, um não interfere no outro. E aí, é bem linear. Eu tenho motores escovados, né, com escovas. Olha que interessante. Com escovas e os sem escovas. Gente, os sem escovas, eu tenho ímãs permanentes no meu rotor. Tá? Professor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para ele girar? Eu faço para ele girar girando o estator. Ah, então aí eu tenho que comutar o estator. Tá? Então, eu vou ter que ter um circuito dedicado e aí vai ser similar ao corrente alternada. Então, conforme eu for variando o campo magnético, né, cada hora eu ponho numa bobina aqui, eu vou fazer com que o meu motor vire. Então, pô, professor, é quase que um motor AC. Aonde que eu uso daqui? Pô, nas bicicletas elétricas eu uso daqui. O meu HD, para quem tem, no meu caso eu não tenho, mas porque é SSD. Mas os HDs de computador mesmo,
eles têm um motor de corrente contínua sem escovas. Por quê, professor? Por causa da manutenção e porque eu não preciso trocar as escovas de carbono, né? E também porque o motor desse CC, motor de corrente contínua sem escovas, ele é mais silencioso, né? Porque não tem atrito, né? Esse atrito do comutador com as escovas, ele gera um ruído. Tá? Então, é um motor barulhento. Eu não sei se vocês foram... Eu lembro, na minha adolescência, eu fui numa competição de autorama. Gente, o negócio era muito barulhento. Os motores, os motorzinhos elétricos faziam um barulho do cão. Tá? E eu tenho, se a gente tivesse aí online, eu tenho um HD que eu desmontei, um HD gigante, um velhinho, para ligar, porque, pô, ele, como depende da velocidade aqui, tá? Então eu vou aumentando a frequência, eles conseguem atingir uma velocidade muito alta, tá? O motor CC sem escovas. Né? Que é o caso, né, dos motores de HD, tem que ser muito rápido para transferir dado bem rápido. Então, aí eu trouxe um textinho aqui sobre os motores sem escova, né? Contínuo, né? E vamos usar o efeito Hall, que é o efeito que a gente explicou lá no começo e tal. Só que o grande problema deles é que eu vou ter que ter uma eletrônica que faça com que ele gire, né? Não é igual o motor de corrente contínua com escovas, eu meto a tensão lá, ele começa a girar. Aqui não. O motor CCC, o motor de corrente contínua sem escovas, se eu colocar a corrente contínua aqui, ele não faz nada. Eu tenho que ter um circuito que faça com que haja a comutação das bobinas, né, para que ele vá girando. Aí tem uma eletrônica toda para controlar essa velocidade. Condições ambientais. Estamos chegando no final, tá, gente? Esse é o último slide. Então, eu tenho que tomar cuidado com a temperatura de operação. É que nem o Cleber falou, né? Cada esmalte ele aguenta uma certa temperatura, né? Uma coisa interessante que como o motor com escovas, eu tenho que tomar cuidado com a água, né? Por causa do contato lá, se for água, pode melar tudo, né? Eu tenho uma área sensível do meu motor que eu não posso, que é onde ficam as escovas. Eu tenho que tomar cuidado com corrosão, principalmente dos contatos do contator, né? E é por isso que o pessoal está preferindo usar o motor corrente contínua sem escovas, né? Porque aí essas questões ambientais, elas eu não tenho esse risco, né? Por exemplo, eu não posso montar um motor CC com escovas dentro de uma água, né? De um líquido que eu posso queimar o meu motor. Tudo bem, gente? O que eu tinha para falar era isso. Agradeço a paciência de vocês. E qualquer dúvida, estarei aqui até 10 horas. Beleza, professor. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, querido. Tá certo, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigadão. Eu agradeço. Os transformadores são dispositivos fundamentais para a segurança e a praticidade de nossas ações cotidianas. Notebooks, videogames e telefones sem fio, por exemplo, funcionam no circuito elétrico de nossas casas graças a eles. Os transformadores possibilitam a redução das tensões em níveis compatíveis com os nossos equipamentos. O transformador simples é composto por um núcleo de material ferromagnético e por 2 enrolamentos eletricamente isolados, compostos por espiras.
O princípio de seu funcionamento se baseia na lei de indução de Faraday, mostrando como um fluxo magnético interage com um circuito elétrico, produzindo então uma indução eletromagnética. É por necessitar dessa variação no fluxo magnético que os transformadores só funcionam em corrente alternada. No entanto, durante esse processo de indução, ocorrem diversas perdas que são: perdas ômicas nos enrolamentos, perdas por dispersão de fluxo, perdas por histerese e perdas por corrente parasita, também chamadas de correntes de Foucault. Para a análise mais precisa de problemas envolvendo transformadores, o circuito equivalente real do dispositivo deve ser levado em consideração. Este circuito corresponde a um transformador ideal, conectado a parâmetros de resistências e reatâncias que representam as perdas em geral. Na prática, esses parâmetros são obtidos por meio de ensaios ou testes de curto-circuito e de circuito aberto com o transformador de interesse. Agora, um autotransformador é um transformador especial, caracterizado pela conexão elétrica entre os enrolamentos primário e secundário. Ele é normalmente empregado quando são necessárias apenas pequenas elevações de tensão, como, por exemplo, devido a quedas de tensão que ocorrem em pontos do sistema de potência que estão muito distantes dos geradores. As máquinas de corrente alternada, por sua vez, são utilizadas para converter energia elétrica a partir da mecânica, o gerador, ou produzir energia mecânica a partir da elétrica, o motor. Essas máquinas são formadas pelo estator, que é a parte fixa, e pelo rotor, que é a parte rotativa. Já as máquinas elétricas de corrente contínua são geradores que convertem energia mecânica em elétrica de corrente contínua, e motores que convertem energia elétrica de corrente contínua em mecânica. As máquinas elétricas, sejam os motores, os geradores ou os transformadores, são essenciais para a nossa sociedade. Então, pesquise mais sobre eles. Bons estudos e até a próxima!